Graça e paz, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito imensa poder estar aí mais uma vez, mais uma noite, podendo aí compartilhar algo novo, algo especial para os vossos corações. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixa seu like, tá bom? Deixa seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo, tá bem? Que Deus possa abençoar. Muito obrigado pelos inscritos, por você que está compartilhando aí os nossos vídeos, acompanhando o nosso trabalho. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Convido você para ler em 1 Timóteo capítulo 4 e verso de número 1. Perdão, 1 Timóteo capítulo 4 e verso a seguir. Diz assim: apostasia nos últimos tempos. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos refletir, fazer uma reflexão nesta noite, aonde você vai poder ir compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, aonde o Senhor ele tem uma palavra especial para as nossas vidas, para os nossos corações. Apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, verso a seguir diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando as abstinências dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos ler aqui um estudo, meus irmãos, o qual eu preparei e o qual eu quero compartilhar com vocês. Apostasia, fidelidade e a diligência no ministério. Então, depois podemos ver ali Mateus capítulo 7, verso 15, o cuidado com os ensinos dos falsos profetas. Depois podemos ver ali Hebreus 3 e 12, que não haja em nós um coração infiel. Depois 1 Pedro capítulo 2, verso de número 2, desejando o leite racional não falsificado. Depois 1 Pedro capítulo 1, verso 15, santos em toda a vossa maneira de viver. Depois, Jeremias 48:10, a maldição de se fazer a obra do Senhor relaxadamente. Depois também podemos ver em Hebreus capítulo 12, verso 14, o cultivo da santificação na nossa vida diária. Então vamos começar este estudo, este algo importante, o qual o Senhor colocou no meu coração, de passar para você. E nada mais, nada menos, que vamos aí então saber o que é apostasia. A palavra apostasia, vamos encontrar apostasia, doutrinas de demônios, são falsos ensinos que vêm sendo aí propagado dentro da igreja evangélica. Mas também no tempo do apóstolo Paulo já existiam falsos ensinos, heresias, falsos profetas, muitas coisas, meus irmãos, já existia no tempo de Paulo. Apostasia dos homens. Eu quero ler aqui para você um estudo e já quero conversar, compartilhar algo com você, tá bem? A igreja em Éfeso estava sob o ataque dos falsos mestres,
Paulo não se omitiu nem se intimidou diante deles, mas com coragem e ousadia combateu os ensinos heréticos que esses disseminavam. Então Paulo, irmãos, na igreja em Éfeso já estava acontecendo estes problemas, essas heresias, estes falsos ensinos, estas coisas que hoje também não é diferente. Então Paulo, ele sabia o que estava acontecendo. Então Paulo, ele queria terminar com este problema, queria eliminar, ele queria dar um basta na igreja de Éfeso. Então podemos ver, irmãos, que Paulo, ele tomou algumas providências necessárias para coibir a ação maligna, aquilo que vinha sendo disseminado. Quero dizer uma coisa para você: se falarmos uma verdade, e vinha uma pessoa com 10 mentiras, as pessoas creem na mentira e não creem na verdade. Então por isso que vemos hoje, irmãos, apostasia no meio do povo, apostasia é ausência da presença de Deus. É uma pessoa que outrora ela tinha algo precioso de Deus, mas se apostatou da sua fé, deu ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Há coisas que o ser humano, que os líderes vem colocando nas suas congregações, e o povo, meus irmãos, o povo quer facilidade. As pessoas, irmãos, elas não querem viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E os líderes, para encher os templos, para encher as congregações, então eles vêm criando doutrinas, eles vêm criando falsos ensinamentos, e ali então fica se disseminando entre o povo. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, ele quando teve ali na igreja, que a apostasia estava entrando na igreja de Éfeso, então ali Paulo já começou a combater esta ação maligna. Começou ali, então Paulo vê a diferença, ele foi lá outrora, pregou, anunciou o evangelho. Só que agora então ele viu que começou a entrar a apostasia, a falta de fé. O povo, irmãos, já não estava mais ali com aquele evangelho que ele pregou. E porém, estava disseminando-se entre o povo, entre aquele grupo de pessoas, heresia, falsos ensinamentos. Então, melhor dizendo, existiam falsos mestres nesta igreja. E Paulo veio então coibindo, proibindo, para que mudasse o rumo. Este homem, o apóstolo Paulo, ele tinha um grande ensinamento, irmãos. Era um doutor da lei, era uma pessoa que sabia, conhecia, depois estudou ali aos pés ali de Gamaliel, e depois passa-se uns anos, ele começa então a viver o verdadeiro evangelho. Então ele escreve as suas 13 cartas. Mas o que eu quero dizer para você aqui, irmãos, que Paulo, ele foi incisivo ao advertir Timóteo para que ele doutrinasse a igreja em Éfeso. Então Paulo, ele chama Timóteo agora e ele dá algumas instruções. Ele dá algumas instruções porque Paulo, ele se preocupava com a igreja de Cristo. Imagina você, um líder, um pastor, um presbítero, você paga um preço, você prega a verdadeira palavra do Senhor, você ensina, e aí depois vem alguém trazendo heresia, trazendo falso ensinamento, trazendo um evangelho totalmente diferente daquilo que você pregou. É lógico que você não vai se agradar. Paulo também não se agradou. Paulo chamou Timóteo, seu filho na fé, e disse: olha, vai lá e adverte esta igreja. Este grupo de pessoas corrige. Eles estão colocando heresia, falsas doutrinas, e não foi assim que eu ensinei. Porque Paulo, irmãos, ele não tinha um carro, não existia um avião, conforme existe hoje, então era muito difícil as suas viagens missionárias. Ele ia, pregava, reunia-se o povo, mas depois ele deixava para Timóteo, para os demais, e ele prosseguia a sua jornada. Então era difícil para este apóstolo. Então agora Timóteo vai e conversa com o povo, para que o povo não viesse apostatar da fé cristã, dos princípios bíblicos. E agora, irmãos, o que significa apostasia? Apostasia
significa o abandono premeditado e consciência da fé cristã. Sabemos que no Antigo Testamento, meus irmãos, também havia muitas apostasias cometidas ali, pelos os israelitas, que também para Deus apostasia é vista como um adultério espiritual. Então a apostasia, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, até no Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento já pegou mais força. Hoje há muitos meios de comunicação. Hoje a internet. Então hoje as coisas ainda são mais fácil de ser disseminada entre o povo. Mas o Senhor tem levantado pessoas com compromisso do Evangelho para combater as heresias. Quando você que é líder responsável de um trabalho, você proíbe, você exorta a igreja, o grupo de pessoas, você combate aquela heresia, aquele problema, aquele algo que foi disseminado entre o povo. Quando você combate, a igreja, ela anda mais. Porque se não combater, meus irmãos, a heresia, as coisas que vem entrando, entra-se a apostasia, aonde o povo abandonou a fé cristã. A pessoa que está vivendo na apostasia, ela está longe de Deus. Ela está longe de Deus. E se é algo hoje que afasta o homem da presença de Deus, meus irmãos, é as heresias. É as heresias, é os falsos ensinamentos, aonde as pessoas vêm trazendo um falso ensinamento, o evangelho fácil, distorcendo a palavra do Senhor. Então, por isso, meus irmãos, é que entra então a heresia. E entrando a heresia, ela chama para dentro da congregação apostasia. Aí o povo já não crê mais nos princípios bíblicos. Aí as pessoas já começam a ficar distante de Deus. Mas Paulo, ele tinha um compromisso com o evangelho. Então, ele tinha aquele braço direito, seu obreiro, que era Timóteo. Ele chama Timóteo para uma reunião e diz: olha, vai lá, prega, exorta, porque aquele povo está vivendo na apostasia. É muita heresia no meio da igreja. E não foi assim que eu preguei, não foi assim que eu ensinei. Então Timóteo, ele é dirigido pelos comandos ali, de Paulo, para ir naquela cidade, naquele grupo de pessoas e combater a heresia. Era difícil? Era. Porque já tinham alguns falsos mestres que já tinham colocado coisas no meio da igreja, no meio do povo, que Paulo não tinha pregado. E é difícil quando um prega a verdade e 10 prega o engano, a mentira, a falsidade. Mas vamos ver a seguir. Também Paulo vem falando sobre doutrinas de demônios. O que é doutrinas de demônio? Meus irmãos, no verso 1 fala dessa forma: os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja de Cristo. Que nem eu falei, os falsos mestres, aqueles que distorcem a verdade. Então eles sempre foram e eles continuam sendo uma grande ameaça para a igreja de Cristo. O que hoje as pessoas gostam, meus irmãos? É de facilidade. É de facilidade. Se você for pregar a verdadeira palavra do Senhor, as pessoas não vão gostar muito. Mas se vir alguém pregando heresia, pregando aí falsos ensinos, falsos ensinamentos, o povo vai aplaudir, vai dizer: esse sim, eu gosto desse culto, eu gosto dessa congregação. Porque assim, irmãos, quando Cristo Jesus veio a essa terra, eles não aceitaram a pregação. Eles não aceitaram Cristo. Quando Paulo pregava, meus irmãos, muitas vezes Paulo tinha que sair, embora, ele tinha que fugir. Ele era açoitado nas praças públicas por pregar o evangelho, por viver uma vida reta, digna perante ao Senhor. Mas as doutrinas de demônios, elas permanecem hoje também na igreja da atualidade, na igreja moderna. Podemos ver que há ainda hoje uma igreja na América Central, hoje no século XXI, uma igreja, meus irmãos, na América Central,
cujo líder, o fundador, ele dizia ser Jesus, esse falso Cristo. Então este fundador desta igreja, lá na América Central, ele dizia que ele era Cristo. Na verdade, ele era um falso Cristo. O nosso Cristo verdadeiro, ele está à direita do Pai. Então isto aí são doutrinas de demônio. E ele faleceu há pouco tempo. Mas só que na igreja fundada por ele, um dos maiores símbolos mais importantes lá da igreja dele é o número 666. É ali o símbolo, né, da igreja ali deste fundador lá da América Central. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, entra a apostasia. A ausência de Deus na vida do ser humano. Não é que Deus se afaste. É o ser humano, ele entra em processo de afastamento de Deus. Então entra a apostasia. E a apostasia, ela leva o ser humano ao fundo do poço. Porque aí o ser humano deixa de crer nas promessas do Senhor. O ser humano deixa de crer no Senhor. E aí é onde vem os falsos mestres, os falsos ensinadores, aqueles que vêm para enganar, para mentir, que vêm falsificando o evangelho. Depois, Paulo também fala do espírito enganador. Espíritos é com S, espíritos enganadores. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam de tudo para os crentes da igreja em Éfeso, para que seguisse o ensinamento deles. Espírito enganador. Sabemos que Satanás, ele é enganador. Então este espíritos enganadores, eles vêm do seu líder, né, que é Satanás, e ele vem então, usa a pessoa para enganar, como também nesta igreja aqui em Éfeso, os crentes estavam sendo enganados. Hoje, meus irmãos, também não é diferente. Hoje as pessoas, podemos dizer para você, 70% no mundo inteiro estão sendo enganados, estão se deixando levar por falsos ensinamentos, dando ouvido a espíritos enganadores. Então amontoando para si doutores da lei, doutores conforme as suas próprias concupiscências, pessoas que vão pregar aquilo que eles querem ouvir. Meus irmãos, eu sempre penso dessa forma. Nós, pregadores, temos que pregar o que a igreja precisa, o que a igreja necessita ouvir. Não o que a igreja quer ouvir. Não o que o povo quer ouvir. Eu não posso, irmãos, nem eu, nem os pregadores do Brasil, do mundo afora, não podemos pregar aquilo que o ser humano quer ouvir. E sim temos que pregar aquilo que o ser humano precisa ouvir. Então o povo, quando entra apostasia, como na igreja de Éfeso, entra apostasia, quando vem os falsos doutores, né, os falsos mestres, as doutrinas de demônio, quando entra ali da legalidade ao espírito enganadores, a igreja fica tomada por Satanás, entra em rebelião. Então, irmãos, podemos ver que Paulo, ele tinha uma grande preocupação diante da igreja de Cristo. Ele tinha uma grande preocupação. Podemos ver que este missionário, este homem de Deus, que outrora foi perseguidor dos cristãos, prendia, fazia um monte de coisa, porém agora então ele se preocupa com a igreja de Cristo. E nós também, pregadores do evangelho, nós temos que se preocupar, irmãos, porque hoje estamos vivendo aí o tempo da apostasia, o tempo da falta de fé em Cristo Jesus, o tempo da falta de fé, onde o povo não crê mais nas promessas do Senhor, onde o povo troca um culto de adoração a Deus por coisas banais, aonde o povo está dando ouvido, irmãos, aqui, a doutrinas de demônio, aonde o ser humano já está com a mente cauterizada. O ser humano está com a mente cauterizada. E agora aqui podemos ver e entender que o espírito enganador, ele está em muitos templos, em muitas congregações, ele está
para criar uma divisão, para que o evangelho seja distorcido, para que os princípios bíblicos venham ser distorcidos. Então nós temos que combater estas heresias. Você líder, você pastor, você presbítero, você obreiro, você que cuida do trabalho, tome cuidado. Não deixe a apostasia entrar na tua congregação. Não deixa o povo ser levado por heresias. Não deixa o povo trazer heresia para dentro da congregação. Aí vai vir as doutrinas de demônios, vai vir os espíritos enganadores, e ali vai virar uma rebeldia. E Deus, o Senhor, vai começar a deixar de lado este templo, esta congregação, não vai poder operar, porque o espírito enganador já está operando. O ser humano já está com a mente cauterizada. E quando o ser humano está com a mente cauterizada, não tem como Deus operar. Você prega, você mostra por dentro da Escritura, mas o ser humano ele vai dizer não. Eu acho que não seja assim. Você pode mostrar para ele, mas ele já está com a mente cauterizada, com a mente poluída. Porque quando nós deixamos de crer nas promessas do Senhor, de crer no evangelho verdadeiro, e começamos a ouvir coisas da direita, da esquerda, principalmente na internet, ali já começamos a nos apostatar da fé. Já começamos a nos manter distante, ficar ausente de Deus. E quando ficamos ausente de Deus, ficamos igual uma folha seca, que vai para onde o vento o leva. Aí vem o povo com doutrinas de demônio, com falsos ensinamentos, vem os falsos mestres, os enganadores, enganam, e ali você pensa que está numa boa, mas na verdade está sendo enganado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Meus irmãos, se é algo que você tem que viver, utilize a Bíblia como regra de fé. Não deixe que alguém venha trazer algo para você. Não deixe que alguém venha criar algo. Paulo disse assim, numa outra passagem: ainda que um anjo descesse do céu e trouxesse um outro evangelho, não era para nós aceitar. Ainda que ele mesmo, que escreveu as cartas, se ele depois mudasse, não era para nós aceitar. Então por que eu vou receber ensinamento depois da Escritura? Por que eu vou receber algo que hoje é considerado como heresias? Eu vou receber se eu tenho a Bíblia como regras de fé. Eu tenho a Bíblia como o meu guia principal. Se eu tenho a Bíblia, meus irmãos, então eu tenho que meditar nela de dia e de noite, aprender para combater essas heresias, estes falsos ensinos que os falsos mestres estão disseminando, como fazia lá na igreja de Éfeso. Só que lá Paulo se preocupava com a igreja. Paulo se preocupava com o grupo de pessoas que ele cuidava. E ele disse: vai lá, Timóteo, exorta aquele povo, prega conforme tu tem aprendido comigo, vai lá, ensina este povo. Uma grande preocupação. E hoje, nós como pregadores, sendo falho, na nossa humildade, mas nós temos uma responsabilidade. Cada um de nós que pregamos, irmãos, daremos conta naquele dia do nosso rebanho, daqueles que está seguindo a nós. Nós seremos responsáveis. Por isso temos que indicar para você o caminho do céu, o caminho verdadeiro. Temos que combater as falsas heresias. Temos que combater os falsos ensinamentos e dizer para o povo, ensinar o povo. E hoje, irmãos, está difícil de ganhar almas, porque a apostasia tem entrado, tem se apostatado dos corações. O ser humano está com a mente cauterizada. O ser humano preferiu a mentira do que a verdade. O ser humano hoje não está utilizando mais a Bíblia como regra de fé, mas sim está utilizando falsos ensinamentos, o evangelho da prosperidade, aonde só fala em riqueza, só fala em bens materiais,
que é algo muito perigoso hoje também nos dias atuais, que é o evangelho da prosperidade. Aonde toca no teu irmão, sacode o teu irmão, diz que o teu irmão vai ficar rico, tá caindo aí o ouro, olha aí, tá caindo ouro, o anjo tá aqui, o anjo tá ali. Temos que tomar cuidado, irmãos. São doutrinas de demônios. É algo que o ser humano criou para atrair pessoas, para encher os templos, irmãos. Não é que Cristo não faz. Cristo faz. Cristo faz, irmãos. Mas tem coisas que se tornam heresia e nós temos que combater. Temos que ter a mesma preocupação que Paulo teve. Paulo, ele pagou um preço, foi lá e ensinou o povo, deixou, olha, é assim que tem que ser, é assim que eu aprendi. E aí quando ele vê, recebe uma carta, que lá na igreja de Éfeso, lá o povo estava tudo ao contrário. Lá os falsos mestres estavam tomando conta, estavam bagunçando. E ele envia Timóteo lá, como seu filho na fé, como um grande pregador. Dizer, olha, vai lá e exorta este povo. Timóteo aprendeu muito ao lado de Paulo. Então agora ele vai lá para combater as heresias, combater os falsos ensinamentos, combater os falsos profetas, os falsos líderes que estavam infiltrando naquela igreja. E nós também, diante da palavra, tendo a Bíblia como regra de fé, nós temos que combater as heresias. Nós temos que ver, irmão, se está de acordo com a Escritura ou não. Se está de acordo com a Escritura, amém. Vamos aceitá-lo. Mas se não condiz, se não está de acordo com a Bíblia, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar heresias, irmãos. Nós não podemos aceitar falsos ensinos, porque o povo já está com a mente cauterizada. 70% já está com a mente cauterizada. Aí vem a pessoa, entrega qualquer profecia, qualquer revelação, e o povo está ali naquela emoção, porque é lamentável, mas as pessoas hoje, irmãos, só querem revelação, só querem profecias, mas não querem uma mudança na sua vida. Não quer largar a apostasia, se apostatou da fé. O povo casou com a apostasia e se mantém distante de Deus. Aí só quer revelação, só quer a profecia, mas, irmãos, a revelação e a profecia são dom que Deus nos deu, nos concedeu para nós usarmos em prol do outro. Em prol do outro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Fora a profecia, fora a revelação, temos a palavra. Temos a palavra que é da vida eterna. Temos a palavra de Cristo. Então, heresias, irmãos, temos que combater os falsos ensinos, falsos ensinamentos. Pessoas ensinando aí, por ganância, por torpe ganância, por dinheiro. Pregando o evangelho com facilidade. Não ensinando o caminho certo, não ensinando, irmãos, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão distorcendo a palavra. Lá também na igreja, em Éfeso também era assim. O povo estava dessa mesma forma. O engraçado, irmãos, é que o povo escuta o pregador, as pessoas ali ouvem a verdade, mas aí vem um falso mestre com um monte de mentira. E o povo dá ouvido aos falsos mestres. Por quê, irmãos? Porque é difícil você ver hoje um cristão, um crente com a Bíblia na mão. Ele não tem, ele não utiliza. Vai nos cultos, mas não leva a Bíblia. Não lê, não medita. Tem casas que tem 4, 5 Bíblias, mas tudo empoeirada, fechada. As pessoas não examinam. Então vem as pessoas já com a mente cauterizada, pregam um falso evangelho, pregam heresia. E a pessoa que escuta, que ouve, que dá crédito, a pregação